E agora é o momento de falar de esporte aqui no Mundial News. É hora do Mundial Esporte e Ação. Hoje com a volta do Alisson, que onde ele estava? Ainda não sabemos, né? Semana passada a gente levantou algumas hipóteses, mas hoje o Alisson vai poder dar essa resposta. Boa noite, Alisson. Boa noite, Pato. Boa noite a todos. É bom estar de volta. E eu fiquei sabendo que vocês andaram fazendo umas brincadeiras comigo, né? Mas tudo faz parte do show, não é mesmo, Marcos de Pato? É isso aí. Bom, a gente começa essa edição falando de Libertadores mais uma vez, porque ontem teve jogo, o Fluminense conseguiu um empate diante aí do Júnior Barranquilla fora de casa. Vamos ver os gols. No estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, a equipe colombiana mandante da partida saiu na frente. Aos 8 minutos de jogo, Kaique fez pênalti em Fuentes. Na cobrança, o ex-palmeirense Borja marcou para o Júnior Barranquilla. Mas 10 minutos depois, o atacante do Flu se redimiu, marcando o gol de empate do tricolor carioca. E ficou assim: Júnior Barranquilla 1, Fluminense 1. Com o empate, o Flu segue na ponta do grupo D, com os mesmos 5 pontos do River Plate e 3 a mais do que o Júnior Barranquilla e o Santa Fé, que completam o grupo. Resultado muito importante para o Fluminense, que é líder do grupo. Aliás, foi uma semana muito boa para os brasileiros na Libertadores. Dos 7, 5 venceram e só 2 empataram, não é mesmo, Marcos de Pato? É isso aí, 2 empates importantes, né? São Paulo empatou fora de casa, o outro empate, se não me engano, qual que foi o outro empate? Agora me falhou na memória aqui. É o próprio Fluminense. O Fluminense, verdade. A gente acabou de falar. E as outras 5 vitórias tivemos goleadas, inclusive. Agora a gente já tá vendo aí, ó, gols da Sul-Americana. 8 a 0 para o Grêmio, em cima da equipe venezuelana do Aragua. Pode soltar uma brincadeira aí, Sonoplasta, porque isso aí não é todo dia, não. Não é, olha só que resultado pela Copa Sul-Americana. Então, o Grêmio é o líder do grupo dele, 3 vitórias em 3 jogos, aí então com 9 pontos na liderança, situação confortável na Copa Sul-Americana. Quem também venceu foi o Corinthians, fora de casa. Corinthians conquistou uma boa... E a gente já tá vendo o gol, né? Uma boa vitória. Luan voltando a jogar bem, hein? Luan marcou 2 vezes ontem, abriu o placar com esse chute colocadinho. E ainda vai fazer o terceiro depois. Aí o Cauê, revelação corintiana, camisa 17, recebeu um passe ali, condição legal, fez o segundo gol do Corinthians. O Corinthians jogando fora de casa conseguiu um resultado importante. E olha o terceiro gol, um golaço também do Luan. Mesmo. Luan voltando a jogar bem. Parece que se acertou ali. Olha, eu vi depois de uma entrevista que ele deu na semana passada, que foi cobrado inclusive no Arena SBT. Aqui a gente não tem problema com concorrência, viu, pessoal? E ele foi cobrado ali na cara dura. Você tem certeza? Você está certo disso? Mas ele foi cobrado lá pelo Benjamin Bach e parece ter dado resultado ali. Exatamente, né? Aliás, o Luan ele vem sendo cobrado desde que chegou no Corinthians. Foi uma contratação que a torcida esperava muito, né? E demorou um pouco a engrenar, né? Demorou a engrenar no Corinthians. O ano passado não foi uma temporada muito boa para ele. Agora que está começando a se encaixar melhor no timão. Verdade. O Luan que brilhou, né, na Copa América, inclusive. A gente torce, até porque ele é um jogador brasileiro e pode representar, inclusive, a nossa seleção, se estiver rendendo bem, é claro. E também, ontem nós tivemos a vitória do Atlético Goianiense também pela Sul-Americana, o Atlético que venceu fora de casa o Libertad lá no Paraguai por 2 a 1. Golaço, gols né, marcados pelo Zé Roberto. Zé Roberto. Eu ia falar Zé Carlos, né? Zé Carlos é outro, é o Zé Roberto. Atlético Goianiense que vem mantendo um bom futebol que foi apresentado na temporada passada, né? Conseguiu equilibrar, perdeu alguns jogadores importantes, mas conseguiu manter a base e revelar outros jogadores, contratações pontuais também, conseguindo fazer uma boa temporada com contratações pontuais. O Arnaldo marcou o segundo do Atlético Goianiense e o Barreiro descontou aí então para a equipe paraguaia. Bom, e ontem a gente também teve clássicos, né, Alisson? Tivemos clássico paulista e também clássico paranaense. Exatamente, então vamos ver os gols dos clássicos. Em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, o Atlético fez valer a força do fator campo e quase abriu o placar nessa linda bicicleta de Canezin, que Wilson foi buscar no ângulo.
mas quem balançou a rede mesmo foi Vitinho, aos 13 minutos do segundo tempo. Também em jogada aérea, o Coritiba empatou o jogo, Vaguinho deixou tudo igual. E aos 45 minutos, Vitinho apareceu mais uma vez para decidir o jogo. Nesse chutaço de fora da área, ele fez o gol da vitória do rubro-negro. Fim de jogo na Baixada, Atlético 2, Coritiba 1. No Clássico Paulista, mais um jogão movimentado. Aos 7 minutos de jogo, Vinha colocou o Verdão em vantagem. 6 minutos depois, o Peixe empatou com um gol de Caio Jorge. Mas ainda no primeiro tempo, William Bigode voltou a deixar o Palmeiras na frente. No comecinho da segunda etapa, o time da Vila buscou o empate com mais um gol de Caio Jorge, dessa vez em cobrança de pênalti. Mas o lateral Lucas Esteves deu a vitória ao Palmeiras. Placar final, Palmeiras 3, Santos 2. Tá aí os clássicos Paranaense e Paulista. E um resultado ruim para o Santos, porque não conseguiu, com esse resultado, né, a derrota para o Palmeiras, não conseguiu se classificar para a próxima fase do Paulistão e corre risco de rebaixamento no próximo jogo, que vai ser no domingo, contra o São Bento. Então, uma situação bem complicada para o Santos, Marcos de Pato. É verdade. Olha, a gente estava falando de clássicos, né, Alisson? Clássicos que até um tempo atrás, vamos dizer assim, principalmente na década de 90, eles eram marcados durante a semana, antes do jogo, por provocações. Chegou a pegar essa época, Alisson? Os jogadores que davam aquela alfinetada para dar uma apimentada no jogo que viria no fim de semana. Então as notícias já começavam antes mesmo do jogo em si, né? Exatamente. Eu não cheguei a pegar essa época, mas né, vi vários vídeos, vários VTs, reportagens que falava, né, que até a provocação era uma maneira de desestabilizar o adversário. Começava muito antes, né? Romário, Edmundo, Vampeta, Edilson Petinha, do Corinthians, nossa, eram vários. O próprio Paulo Nunes, que também é uma figura que está bastante presente na mídia, né? Isso. E para você entender um pouquinho mais, então vamos resgatar essas provocações, que inclusive foram tema hoje, são o tema da nossa enquete de hoje, perguntando se você acha que essas provocações fazem falta no futebol, deixaram o futebol um pouquinho mais sem graça. Confere a reportagem. Desde o ano passado, com o início da pandemia, o futebol brasileiro aprendeu a conviver sem um de seus maiores personagens, a torcida. A falta de torcedores na arquibancada fez o esporte ficar sem graça. A torcida ali é a animação, né, do futebol ali, né? Até na televisão assim a gente acha meio estranho, né? Então eu acho que faz muita falta. Mas há pelo menos 2 décadas o futebol perdeu um outro elemento que levava os torcedores mais do que a disputa em campo em dias de jogos. Eu tô falando das provocações, principalmente entre atletas de clubes rivais. Na década de 90, era muito comum jogadores de times adversários apimentarem com declarações as semanas de clássicos. Naquele período, os grandes do Rio de Janeiro reuniram nomes como Romário, Renato Gaúcho e Túlio Maravilha. Craques que, além de jogar demais, falavam muito. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Vai ter um gostinho especial que é em cima do Romário com a volta olímpica. Tá aberta aí a Era Romário no Campeonato Carioca. O que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim: ô lelê, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Urubu, otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. Com tantos protagonistas em cena no Carioca de 95, a imprensa decidiu então premiar o jogador que mais fizesse diferença para o clube, recebendo o prêmio de Rei do Rio. Com a vitória do Fluminense em cima do Flamengo, olha só o que Renato aprontou. Foi procurar o baixinho Romário, alegando que ele tinha sumido em campo no Fla-Flu. Falaram que o baixinho mora aqui, mano. Aqui também não está. A última alternativa, na Gávea. Se não... O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. Eu acho que o campeonato ainda não acabou. Ainda falta muita coisa. E no final vai ver quem é que vai dar.
Mas no fim das contas, a coroa acabou ficando mesmo com o craque do Fluminense, quando fez o famoso gol de barriga na grande final. Outro grande personagem daquela década era Edmundo, provocador fora de campo. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. E também dentro. Em São Paulo, um jogador que ganhava as manchetes pelos gols e provocações era o atacante Viola. No clássico entre Corinthians e Palmeiras, o atacante do Timão balançou a rede e imitou o porco, mascote do rival. E também já imitou a comemoração do Rei Pelé ao marcar gols contra o Peixe. Comemorações, provocações, mas tudo com bom humor e respeito fora de campo. Ver esses três juntos, Edmundo, Romário e Renato, acho que só aqui mesmo na praia, né? Só aqui. E na noite? Era a pitada a mais que tinha no futebol, né, Marcos de Paulo? Com certeza, e dá uma saudade de ver, né? A gente ter talentos assim no futebol brasileiro. Hoje em dia, o jogador desponta e já vai para a Europa. E, dando a minha opinião, eu acho que deixa muito sem graça o futebol, sim. E outra, hoje tá cheio de mimimi. Qualquer coisinha que fala já é motivo de... O negócio do cheirinho lá, que o Thiago Galhardo brincou com o Flamengo, obviamente. Ano passado eles já encaram como uma coisa que não deve ser falado. Eu acho que isso aí tinha que mudar um pouquinho. Sadia, né? Sadia, exatamente. Sem provocar, sem colocar a torcida uma contra a outra, tá valendo. Era muita criatividade, né? Viu a musiquinha do Romário ali, do Túlio. Muito bom ver essas imagens. É isso aí, gente. E com essa reportagem, a gente encerra o Mundial Esporte Ação dessa sexta-feira e volta a se ver na semana que vem. Boa noite, Marcos de Pato. Boa noite a todos, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem, Mundial Esporte Ação dentro do Mundial News. Até lá!